Olá, aqui é Marcela França, do canal Excelência Profissional. E hoje eu estou aqui para te contar uma experiência muito bacana que eu estou passando. Se você me acompanha, você sabe que eu estou aqui em Portugal fazendo um doutorado. E aí você pensa, né? Bom, doutorado em Portugal, doutorado em português, a única dificuldade aí é o doutorado por si só. Não. É um doutorado internacional. E ele não é internacional porque eu sou do Brasil e ele está aqui na Europa. Ele é internacional porque ele é ministrado em inglês para que possa receber pessoas do mundo inteiro. Então, na minha sala tem portugueses, claro, mas tem, além de mim, brasileira, tem uma paquistanesa, uma moça da Armênia, um rapaz de Luxemburgo e um senhor que é do Irã e mora há 5 anos na Turquia. Deixe-me ver se eu falei de todo mundo. Eu acredito que sim. É um grupo bem pequeno, sabe? O que é ótimo, né? Porque torna as aulas mais participativas e a gente acaba virando um grupo seleto, então os professores nos conhecem muito bem e enfim. Mas eu queria te falar dessa experiência de intercâmbio, de falar inglês. Eu tenho outros vídeos, eu tenho vídeos aqui no canal falando da importância de se falar inglês e também um outro, acho que é intercâmbio, colocam na sua vida. Vou colocar ele aqui para você, tá? Mas eu confesso que antes dessa minha experiência de agora, porque a gente vai ficando velho, gente, a gente vai ganhando umas rugas, mas a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai ganhando mais sabedoria, a gente vai entendendo melhor o mundo, as coisas, como funcionam. E eu sempre falei do quão é legal a gente fazer o intercâmbio, né? Eu sempre defendi essa ideia assim de que eu nunca liguei para carrão, para roupas de marca, salvo assim, né, aquela época de adolescência que a gente realmente liga para isso por conta daquela sensação de pertencimento com os amigos, né? Mas eu acho que passada essa fase, eu passou realmente, eu não fiquei preocupada assim em ter coisas de marca para mostrar para os outros e tudo. E eu sempre gostei de experiências. E eu tive algumas na minha vida, né? O meu primeiro intercâmbio foi aos 17 anos, foi em 1993. Se eu não fazer conta, eu vou te falar, eu tenho 46 anos. Se você estiver assistindo agora em 2022. Bom, mas foi aos 17 anos. Na época era coisa assim de gente rica e eu não era rica. E a sorte, né? É, não sei, essa palavra sorte é meio estranha, né? Mas enfim, meu pai estava no Rotary Club e eles têm um programa de intercâmbio que é bem mais barato do que outros programas e tudo. Mesmo assim, foi algo que ainda foi caro, mas que eu queria, né? Minha irmã, eu tenho uma irmã 3 anos mais velha que eu, ela não quis, e quando falaram, né, meu pai falou para minha irmã assim, eu lembro, eu falei assim, mas eu quero, daqui a 3 anos eu quero, você pode colocar aí que eu vou. Gente, foi uma experiência, assim, uma das mais difíceis que eu tive na minha vida, mas uma das mais valiosas também. Das difíceis, eu não sei, se você me segue, talvez você já tenha ouvido falar nessa minha experiência, como foi. Eu tive era um intercâmbio de 1 ano, eu fiquei só 3 meses, mas eu fiz nesses 3 meses, como um diretor do Rotary falou na época, mais do que se eu tivesse ficado 1 ano, mas eu fiz tanto, né? Tanto, fui aluna nota A, tive um destaque muito grande no vôlei,
porque eu jogava vôlei num clube, no Minas Tênis Clube, que é da minha cidade, né, de Belo Horizonte e tal. E quando eu cheguei lá, eu fiz realmente assim, muito sucesso na época, virei capitã, vinha gente de outras cidades para me ver e tudo, e eu, com um mês jogando vôlei lá, eu já recebi minha primeira proposta, né, convite para bolsa de estudo integral, para fazer faculdade, tudo. E eu recebi várias, só que de tanto estudar, de ficar sem dormir para estudar, que foi uma coisa que nem começou lá, começou aos 11 anos de idade, uma cobrança minha, tem nada a ver com meus pais, enfim, mas teve o pico lá, eu acabei perdendo a memória, tive que voltar mais cedo. Então, os meus alunos, quando eu falo isso, eles falam, tá vendo aí, ó, eu falo que não pode estudar, eu falei, não é bem assim não. Eu exagerei muito, mas muito mesmo. Mas enfim, foi uma experiência nossa, única mesmo, né? De tudo, pro bem e pro mal. Mas eu acho que valeu muito a pena, sabe? E depois dessa experiência de estudo com 17 anos, eu tive uma experiência, acho que foi 10 anos depois, exatamente, né? Aos 27, já casada, eu queria ter uma experiência de trabalho. Conversei com meu marido, ele apoiou. E aí eu fui parar na Disney. Trabalhei por 3 meses. Esse era os 3 meses mesmo, viu, gente? Perdi a memória, não. Trabalhei 3 meses na Disney. E depois, em 2012, eu fiz um outro. Nunca tinha estado aqui na Europa. E foi rápido, foi bem rápido, foi de 15 dias. Na verdade, eu fiquei 18, mas foi um curso que durou 2 semanas de francês, em Paris. Depois eu saí fincando bandeirinha rapidinho, né? Passei 2 dias em Londres, um dia aqui em Portugal. Entre essas 2 semanas, eu passei um final de semana na Bélgica, em Bruges. Bruges é uma das cidades mais românticas do mundo. Eu passei sozinha lá. Mas tudo isso valeu muito a pena. E essa experiência de agora está sendo mais grandiosa ainda. Dessa vez eu vim com a minha família, pretendo, né, eu pretendo ficar aqui, não é difícil, estou de uma forma legal, estou com visto de estudante, tudo, e o visto de estudante aqui, ele permite que você reagrupe sua família, e aí depois de 5 anos estando aqui, estudando, trabalhando e tudo, a gente tem direito a pedir a cidadania. Mas o que eu quero te falar agora eu consigo, né? Eu falei que eu tenho vídeos sobre a importância do inglês, não deixe de assistir, tá? Muito bacana. Procura aqui dentro do meu canal, tem uma lupinha. E cuidado para você não ir na lupa de fora, você vai cair em qualquer outro vídeo de qualquer outra pessoa. Mas dentro do meu canal tem uma lupinha e você coloca lá, coloca a palavra inglês que já deve cair. Falando da importância do inglês, tem mais de um vídeo, e tem esse vídeo sobre intercâmbio que eu falei. E agora, com mais idade, com mais sabedoria, com mais experiência, eu estou vendo mais coisas ainda. Como é importante a gente falar inglês e como é importante, como é bacana ter uma experiência dessas, como uma experiência dessas é rica, né? Como abre a nossa mente. E eu tenho falado que abre a nossa mente de uma maneira que nunca mais ela se fecha. Einstein já tinha uma frase assim, a mente que se abre... Eu esqueci, eu vou colocar aqui, ela inclusive está na minha dissertação de mestrado, que está aqui atrás, ó, esse livro verde. Essa frase de Einstein, e é mesmo, né? Quando a gente abre para o novo, conhece coisas novas e tudo, não tem como fingir que não viu, tá? Eu tenho um conhecido que fala isso, né? Depois que você vê, não tem como desver. Então, é muito, muito, muito interessante. E esses dias foram as experiências das aulas, conhecendo essas pessoas, conversando com os meus colegas em sala, conversando com meu marido aqui sobre o nosso futuro, o que a gente vai fazer, o que eu pretendo fazer. Eu gosto muito de estudar.
Eu já dei aula em graduação, né, como professora de marketing e afins na área de gestão, de liderança, de estratégia, na área na graduação. Também dei aulas, né, de pós-graduação, dei aulas de marketing, afins da mesma forma em pós-graduação, em nível de pós-graduação. E eu gosto disso, gosto de estudar e gosto da aula, adoro estar em sala de aula de um lado e de outro. Mas o que eu queria te falar? Eu estava conversando isso com meu marido. A gente no Brasil, a gente às vezes fica querendo aprender inglês assim para... eu vou aprender inglês porque se eu tiver um trabalho aqui, né? A gente pensa, aqui que eu estou falando no Brasil, né? Se eu tiver um trabalho aqui que precisa de inglês, eu tenho, e aí se eu tiver inglês eu vou ganhar mais. Ou se eu viajar para turistar, eu vou saber comunicar com as pessoas, vou falar, então vou aprender inglês. E aí você vai vendo, de repente, gente, é muito mais que isso, muito mais. Eu não tinha essa noção também, sabe? Eu pensava da mesma forma. E aí esses dias assistindo a um vídeo de 3 professores, para o meu vídeo, que era uma atividade para o meu doutorado, tá? De 3 professores, e aí a pessoa o host da conversa, né, falou assim, pois é, nós 3 somos professores, nós somos jornalistas de formação, trabalhamos no mercado como jornalistas primeiro e agora nós somos professores e a gente está aí no mundo, né? Cada hora a gente está dando aula em algum lugar. E aí ele comentou, nós 3 estamos dando aula num país que não é o que a gente nasceu. Eu falei, olha, que interessante. E eu tenho conversado sobre a questão da minha tese, porque na minha universidade a gente pode tanto fazer a tese em inglês, o curso é ministrado em inglês, porque tem pessoas de várias partes do mundo, mas eu tenho o direito, né, a universidade autoriza a gente fazer em português. E conversando com colegas, as minhas colegas falando que prefeririam fazer em português, porque é mais confortável, é mais seguro, é mais fácil, é mais tranquilo. O doutorado, né, assusta muita gente tudo, então a gente às vezes fica querendo um pouco mais de facilidade para diminuir a pressão. E eu sempre pensei o contrário, sabe? Tenho conversado muito isso com meu marido. Falo, olha que engraçado, o inglês dela está melhor do que o meu. Porque por mais que eu soubesse inglês no Brasil, estudei, fui para os Estados Unidos várias vezes, eu contei aqui os intercâmbios, mas várias vezes eu fui para fazer cursos rápidos, bem rapidinhos. Voltei para a Disney, além de trabalhar, eu voltei lá para fazer curso. Já fui professora de inglês lá atrás, tem 20 anos que eu parei de ser professora. E a gente que está no Brasil, a gente não tem a oportunidade de praticar. Né? Algumas pessoas sim, pessoas que trabalham em multinacionais, que trabalham com estrangeiros, tem essa oportunidade, mas geralmente a gente não tem essa oportunidade. Então eu fui perdendo o meu inglês, a gente vai perdendo com a falta de prática. Né? E eu olhando, falei, poxa, o inglês dela está muito melhor do que o meu, porque aqui, como Portugal, são vários países pequenos, então sempre tem muitos turistas ou muitos intercambistas e eles sempre estão tendo a oportunidade de conversar. E no Brasil a gente ficava entre os brasileiros e não tinha muito essa oportunidade. Então, eu falei, engraçado, elas estão com o inglês melhor do que o meu, mas estão querendo fazer em português. Claro, eu entendo perfeitamente. É realmente isso, é tirar um pouco da pressão, porque já é muita pressão ser um doutorado. Mas eu, por outro lado, eu estou querendo fazer inglês justamente porque eu quero publicar em revistas científicas, eu quero participar de congressos, eu pretendo ler apenas artigos em inglês, material todo em inglês. Por quê? Não sei se você sabe, você não tem obrigação nenhuma de saber, tá?
quando a gente está estudando um mestrado, um doutorado, a gente lê muitos artigos. E esses artigos geralmente são publicados em revistas científicas, né, às vezes congressos e tudo, e eles têm uma qualificação entre eles. Essas revistas científicas têm qualificações. No Brasil a gente fala A1, A2, A3, e as revistas A1, que são as melhores, você só pode publicar nela em inglês. E aqui em Portugal, por exemplo, é a letra Q. Então tem o Q1, Q2, Q3. Então as melhores revistas são as revistas nível Q1. E a mesma coisa, essas revistas melhores você só pode publicar em inglês. Por quê? Justamente como é uma língua universal mesmo, para outras pessoas poderem ler. Então, como eu pretendo ler apenas artigos de revistas Q1, ou seja, em inglês, livros também que forem possíveis de usar, que são apropriados, porque não são todos os livros, né, livros comerciais, esses livros que eu tenho aqui, que a gente compra fácil em livraria, assim, não são livros que são usados em mestrado, doutorado, tá? São livros diferentes, científicos e tudo, só em inglês também. Então, se eu for ler tudo em inglês, se passar para o português, eu vou ter que ficar traduzindo. Então, às vezes vai ficar mais fácil, né? Eu que tenho que melhorar o meu inglês e estou estudando por fora, estou aproveitando para estudar e tudo que eu tenho que, às vezes, vídeo no YouTube, né, sobre o assunto que eu quero escrever, mesmo que não seja científico, seja mais tranquilo assim, mas aí eu vejo em inglês para treinar o meu inglês. Então, se eu vou ler tudo em inglês, é mais fácil escrever em inglês. Se eu faço a minha tese em português, só gente né, o pessoal dos países da CPLP, só quem fala português é que vai ser capaz de ler. Outras pessoas não vão poder ler a minha tese, mas se eu escrevo em inglês, qualquer pessoa consegue ler a minha tese. E quando eu quiser tirar ali, extrair partes ou resumos da minha tese, para que virem um paper, né, um artigo científico, se está em inglês, já fica mais fácil também passar para o inglês, não passar para o inglês, né? Escrever o artigo em inglês, senão eu teria que traduzir. Então eu estou achando, no meu caso, tá? Cada um tem direito de achar o que quiser. No meu caso, eu estou achando mais interessante fazer tudo em inglês. E realmente esse vídeo que eu assisti esses dias me deu mais certeza de que eu quero escrever em inglês e fazer tudo em inglês, porque eu quero virar professora aqui em Portugal, mas eu não preciso estar restrita em Portugal, porque se eu tiver a proficiência na língua inglesa, eu já tenho um certificado de proficiência de inglês, mas olha, foi tirado há muito tempo, né? Mas agora estudando, vivendo a realidade em inglês, tendo que ler muitas coisas em inglês, tendo que produzir em inglês, escrever em inglês, fazer apresentações em inglês, enfim. Então, eu vou poder não só ser professora aqui em Portugal, mas como em outros países da Europa ou nos Estados Unidos, como eu vi esses professores do vídeo que eu estou falando, né? Esses 3 professores da área de comunicação, jornalismo, que estão em países que não são os seus de origem. Aí eu fui procurar essas pessoas no LinkedIn, vi que já tinham dado aula em vários lugares. Então você vai ficando mais internacional. Eu falei, poxa vida, que bacana, que experiência bacana, que legal, né? Então, eu queria passar isso para você, sabe? O inglês, ele não é só para a gente ter um emprego melhor no Brasil. Ele não é só para a gente ter, numa hora de turismo, poder conversar com alguém nos Estados Unidos. O inglês ele pode te abrir muito mais portas, tá? Nesse outro vídeo que eu fiz, não perca, eu falo sobre isso, mas eu não sabia ainda que era tanto. Então agora eu vou poder escrever e mostrar minha pesquisa para o mundo, né? Participar de congressos no mundo inteiro.
virar professora, ser professora convidada, se eu produzir muito, se eu escrever muito artigos, se eu participar de muitos congressos, eu posso ser professora convidada para dar aula em universidade de qualquer parte do mundo. Muitos cursos de mestrado e doutorado são ministrados em inglês. Então, veja que interessante o tanto de coisa que a gente pode fazer. Eu queria te contar isso porque eu comecei a conversar com meu marido é professor de inglês, e falo, gente, a gente lá no Brasil, a gente não tem essa ideia de quantas coisas a gente pode fazer, né? De quantas oportunidades a gente pode ter, de quantas portas podem se abrir pelo fato da gente falar inglês, tá? Então eu poderia estar aqui em Portugal fazendo o meu doutorado em português. Eu lembro, inclusive, quando eu pedi uma carta de recomendação para uma ex-professora minha de mestrado. Ela falou assim, para onde você está indo? Eu falei, para Portugal. Ela falou, então pode ser em português mesmo, né? Eu falei, pode ser em português. Tá. Então, seria bacana se eu tivesse fazendo um doutorado em português também, porque eu estou aqui, eu quero viver a realidade daqui, eu quero aprender o português daqui, eu quero me inserir na sociedade aqui. Hoje eu estou aprendendo mais português de Portugal com os meus filhos, porque eles estão na escola. Eu tenho uma filha que é empolgadíssima, ela já está quase que virando uma portuguesinha e ela vai me falando as expressões. Ela já está usando bastante expressões assim. E eu tenho uma colega que mora perto de mim também, então que a gente divide uma carona, né? A gente tem aula 2 vezes por semana, então um dia ela vai com o carro dela e eu vou com ela, no outro dia eu vou dirigindo, ela vai comigo, então a gente vai trocando ideias, por coincidência até a minha idade. Então, vou aprendendo muito com ela, não só o português de Portugal, mas como a cultura. Ela é uma pessoa muito sábia, assim, vou fazendo perguntas para ela sobre a história, sobre um tanto de coisa. Então, é uma experiência muito bacana. E eu queria muito que você me ouvisse, né? Eu queria muito te contar isso, para você saber que tem um mundo gigante aí fora para você. Aprenda inglês, não deixe de aprender inglês. Mas não é só para ter um empreguinho, só para turistar, não. Vai morar um tempo num lugar, depois em outro, depois em outro. Você vai ver quanta coisa diferente, comida, forma de viver, forma de vestir, forma de pensar. É muito interessante conhecer novas pessoas, novos hábitos, novas culturas, tá bom? Depois você me fala aqui o que você pensa, se você já fez algum intercâmbio, se você pretende fazer algum, espero que você pretenda fazer alguns. Tem todo o meu apoio e se você quiser saber alguma coisa e quiser me perguntar aqui, fique à vontade, se eu souber, vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Ó, não deixa de curtir o vídeo não e de se inscrever no canal, tá? Aqui a gente fala sobre excelência profissional, ok? Então, um beijo, muito sucesso, tudo de bom para você.